estão experimentando coisas de Deus, né? Elas sabem porque sabem que Deus está transformando elas por dentro. Elas sabem porque sabem que estão experimentando coisas por dentro que só pode ser de Deus. Não são coisas normais. Deus está mudando coisas dentro dela. Ela está se associando à igreja, está se aproximando da igreja, está ouvindo coisas, está vendo coisas, e ela percebe que transformações estão acontecendo por dentro. Só que tem algumas pessoas que não decidem. Tipo, eu sou de Deus. Você sabe que isso é uma decisão que precisa ser feita? Você tem que dar tapa à cara. Você sabia que ser crente, você sofre bullying? Pessoas vão bulinar com você porque você é crente. Você sabe que nós inventamos essa palavra. Bullying não vem do inglês. Olha, eu era criança e a gente já ouvia falar disso. Não, pare de bulinar, menino. Era ou não era? Então, nossos antigos já falavam o nosso inglês. Então, essa palavra foi o inglês que tomou da gente. A palavra bulinar é nós, é nosso. Então, a gente diz, para de bulinar, menino. Então, hoje inventaram bullying. Criança está sofrendo bullying no colégio. Pois bem, crente sofre bullying. Se você diz que é crente, se você diz que você é de Deus, vão chamar você de certinho, vão chamar você de santarrão, vão chamar você de crente do pau oco, vão chamar você de um monte de coisa. Um monte de coisa. E aí você vai perder amigos. Porque os seus amigos não vão mais querer você, porque você não faz mais as coisas que habitualmente fazia. Você não pensa mais como habitualmente você pensava. Você não se veste mais como antigamente você se vestia. Você não fala mais como você antigamente falava. Você agora mudou os seus gostos. Você mudou os lugares que você frequenta. Você mudou. E isso incomoda. Então, vai existir um momento que Deus está fazendo mudanças dentro de você, mas você vai ter que dizer, eu sou de Cristo. Você não está em cima do muro, eu sou de Cristo, é uma decisão que eu tomo. E tem um detalhe, Jesus falou, quem me nega diante dos homens, eu vou negá-lo diante do Pai. Então Jesus fala, bicho, você ou está comigo ou não está, ou você junta ou espalha, ou você vem ou arreda. Porque nós estamos falando de coisas muito sérias, nós estamos falando de eternidade. Então o que o Paulo está dizendo aqui em Colossenses 3, ele está dizendo, se você é crente, então, meu amigo, busque as coisas que são do céu. Se você é crente, então você precisa mudar as suas buscas, as suas prioridades, o que é importante para você. Ele está dizendo, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ele disse mais, pense nas coisas que são de cima. De repente, os seus pensamentos estão voltados apenas para aquilo que é transitório. Apenas para aquilo que é passageiro. Você está pensando nas contas do mês que vem, você está pensando no seu trabalho, está pensando na sua faculdade, no seu estudo, no que você vai comprar, e você está pensando só coisas da terra. Paulo está dizendo, meu amigo, se você é crente, se você é de Deus, busque as coisas que são do alto. Ele está dizendo, você tem que buscar viver uma vida cheia do Espírito. Você tem que buscar viver uma vida cheia da palavra. Você tem que buscar viver uma vida testemunhando de Cristo. Você tem que buscar ser uma vida sendo luz de Deus na terra. Você tem que buscar viver uma vida sendo o sal de Deus na terra. Se você é crente, se você é de Deus, você busca coisas diferentes. E os seus pensamentos também são diferentes. Você vai pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quais são suas prioridades? Normalmente as pessoas quando chegam no final do ano, elas fazem um balancete de como foi seu ano. E elas começam a organizar o ano que vem. E elas dizem, esse ano eu vou fazer tantos cursos. Esse ano eu vou fazer isso e aquilo. Esse ano eu vou prosperar no meu trabalho. Esse ano eu vou dobrar o meu salário. Esse ano... Em nenhum momento ele disse, esse ano eu vou viver uma vida mais próximo de Deus do que foi o ano passado. Esse ano eu vou arrumar minha vida. Esse ano eu vou arrumar minha casa. Esse ano eu vou arrumar minhas prioridades, porque minha vida está bagunçada. Esse ano eu vou pensar nas coisas que são do alto.
Vou me voltar para aquilo que é eterno. Paulo disse, meu amigo, se você é crente, então suas buscas mudam, seus pensamentos mudam. Aí ele diz, por quê? Porque você já morreu, amigo. Você já morreu para o mundo. E a sua vida agora está escondida com Cristo. E quando Ele vier, quando Ele se manifestar, então vocês se manifestarão com Ele na mesma glória que Ele vai vir. Então Ele está dizendo que a sua vida hoje está escondida com Cristo. E a plenitude dela vai se manifestar quando Jesus voltar. Então os crentes que estão esperando a volta de Jesus, que têm uma expectativa na eternidade, ele tem que mudar o pensamento, ele tem que mudar a busca, ele tem que mudar a prioridade. Porque ele disse, você não é mais da terra, suas prioridades mudaram. Pastor, quer dizer que eu não vou mais trabalhar para prosperar financeiramente? Claro que vai. A pergunta é, o quanto que isso toma de você? A pergunta é, qual é o tamanho dessa fatia nas suas prioridades? Essa é a pergunta. Porque o Senhor disse um mandamento importante, o mandamento mais importante é, amarás o Senhor teu Deus, acima, mais, de todas as coisas. Então a fatia que deve ter prioridade na vida daquele que é crente é Deus. Muito bem. Dito isso, Mateus capítulo 24, os discípulos se aproximam de Jesus e faz uma pergunta para ele. Perguntam assim, Jesus, que sinal haverá da tua vinda? Porque Jesus vai voltar, ok? Jesus vai voltar. Ele veio aqui uma vez e virá a segunda vez. Primeira vez, ele veio como cordeiro manso. Olharam para ele, não havia beleza nem formosura, porque ele deixou a sua glória. Ele, sendo Deus, não usurpou da sua posição de ser Deus, mas esvaziou-se da sua divindade, assumiu a forma de homem e vestiu uma toalha de servo e se abaixou para lavar os pés fedorentos. De quem são os pés fedorentos? Meu e seu. Nossos pés estavam mal cheirosos por causa dos lugares onde nós andávamos, por causa daquilo que fazíamos. E ele, sendo Deus, revestido de toda a sua glória, desceu. Assumiu a roupa de um servo, botou uma toalha de servo e se abaixou para lavar. Ele fez isso com os seus discípulos. Pedro saltou bem longe e disse, não, você não vai lavar meus pés, porque Pedro sabia quem ele era. Mas Jesus falou, Pedro, se eu não lavar teus pés, tu está ferrado. No linguajar que nós entendemos. Pedro, se eu não lavar teus pés, meu amigo, eu vim dos céus à terra, deixei minha divindade com um único propósito, lavar teus pés. E se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Então Pedro disse, pegue a mangueira lá fora, Jesus, e me lave todo. Banhe-me. Bote toda a pressão que tiver necessidade. Se precisar daqueles guinchos do bombeiro, por favor, pega, lava-me completamente. Jesus fala, não, Pedro, eu preciso lavar apenas os teus pés. Então Pedro se aquietou, se abaixou no seu orgulho, se abaixou na sua arrogância e deixou que Jesus lavasse os seus pés. Olha que coisa fantástica. Você já viu pessoas doentes? Às vezes velhos, mas às vezes nem tão velhos, pessoas novas. Estão doentes, moribundas e trata mal as pessoas que estão cuidando delas. Já viu isso? Você concorda que isso é absurdo, que essa é loucura? Como que você está num estado de fragilidade e você é ignorante, você é estúpido, você é arrogante com aqueles que estão cuidando? Pois é assim que a gente se comporta. Nós somos feridos, nós precisamos do perdão de Deus, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos ser alcançados em Deus, mas nós nos colocamos como arrogantes e não permitimos que Deus nos lave. Porque para Deus nos lavar, você precisa pedir. Deus não vai te lavar se você não pede. Deus não vai ser teu salvador se você não clama por salvação. Deus não vai te alcançar se você não clama por salvação. Não vai.
O agir de Deus virá quando você entender que você precisa. Enquanto isso não acontecer, nada vai acontecer. Porque Deus não vai interferir na vida de uma pessoa sem convite. Eu preciso entender que sou perdido e clamar por um Salvador. Muito bem. Então, os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, conta pra gente, que sinais haverá da tua vinda e que sinais haverá do fim do mundo? Os discípulos estavam preocupados com essas duas perguntas, perguntas muito importantes. E talvez na nossa cultura de hoje a gente não está preocupado com essas coisas. Sobre fim de mundo, eu estou lá preocupado com isso. Volta de Jesus, muito menos. Na verdade, eu estou preocupado com as minhas coisas imediatas, com os meus problemas imediatos. Porque eu estou percebendo que esse ano eu aumentei 2 quilos. Isso é inadmissível, meu Deus. Eu percebi que o meu cabelo está caindo, isso está me deixando doido. Essas são as preocupações da nossa atualidade. Se a foto que eu estou tirando no Facebook está sensual o suficiente, no WhatsApp, no perfil. Se você já percebeu que as pessoas estão indo para a praia hoje, não é nem para ir para a praia, é para tirar foto na praia, já viu isso? A pessoa gasta absurdo de gasolina, de transporte, disso, daquilo outro, para ir para a praia, para quê? Para tirar foto. Eu fui para a praia uns dias atrás aí, a gente olhava assim, no estirão da praia só tinha gente. Estiram assim, na praia, um monte. Aí faz uma pose que já tem uma... Já existe toda uma... né? Tem um que levanta o pezinho, já tem um negócio, já tem tudo certinho já. Você pode olhar todas as fotos, a pessoa já está... Faz, sei lá, tem um jeitinho que elas fazem com a perna, que é uma loucura. Então as pessoas diante da praia belíssima, o vento soprando, o sol brilhando, o mar rugindo, e as pessoas... Então essa é a preocupação hoje, se eu estou bonito o suficiente, se eu estou feliz, parecendo feliz. Porque não precisa ser feliz, é só parecer que é. A ideia é parecer. A ideia é eu ir para uma... Eu passei numa mansão. Tem que tirar foto aqui, tirar foto aqui, tirar foto aqui, tirar foto aqui. Para mostrar que eu... Aí eu passou um carro maravilhoso, Eu tenho que tirar essa foto do carro aqui. Porque a questão não é ter, parecer que tem. Então essa tem sido as nossas preocupações fúteis, imbecis, idiotas. Quando nós estamos diante da eternidade, quando nós estamos diante do último capítulo da história da humanidade, os discípulos há 2000 anos atrás estavam perguntando a Jesus, pelo amor de Deus, diz pra gente, qual é o sinal da tua vinda? Como que a gente vai saber que está perto? Qual é o sinal do fim do mundo, Jesus? E Jesus passou a explicar acerca dessas questões. Então, meu amigo, o fim do mundo está chegando. O destino final da igreja está chegando. O detalhe é que vai haver um desfecho diferente para a igreja e um desfecho diferente para o mundo. Aí você pergunta, pastor, o que é a igreja? É só aquelas pessoas que vão para a igreja? Não. Não se fala disso, porque a igreja não salva ninguém, vocês estão comigo? Não, vem para a minha igreja, ora, mas eu ia botar 1000 carros aí fora. Gente, pelo amor de Deus, vem para a minha igreja, salvação garantida. Se você vier para o culto de quarta e domingo, receba o certificado de salvação. Ou se fosse assim, meu Deus, eu já teria 1500 igrejas espalhadas no mundo, lotada. Estou repartindo aqui pedacinho do céu, vem aqui e compra o seu pedaço. Estava massa. Mas Deus não está preocupado com nada disso. Deus está buscando o coração contrito, coração quebrantado, coração que rejeitou coisas, porque quando você ama a Deus, significa dizer que você vai abrir mão de coisas. Se não abre mão de coisas, então não há amor envolvido. É um amor prostituído. Então o destino da igreja se aproxima do seu desfecho glorioso. Bem como o destino trágico do mundo também se aproxima. O plano divino da redenção de Deus
está chegando à sua conclusão. E ele vai chegar à sua conclusão como Deus disse que aconteceria. Deus começou um plano no jardim do Éden. Quero que você abra sua Bíblia no capítulo 21 de Apocalipse. Deus começou um plano no jardim do Éden. Está escrito no capítulo 1 de Gênesis, o primeiro versículo da Bíblia. Olha que coisa interessante. Apocalipse 21. Olha que coisa interessante. No primeiro capítulo da Bíblia, está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. No versículo seguinte diz: e a terra se tornou sem forma e vazia. E disse Deus: haja. Começa assim. O que é que isso diz para nós? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas algo aconteceu que destruiu a criação perfeita que Deus fizera. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a terra se tornou sem forma e vazia. Algo aconteceu que destruiu aquilo de perfeito que Deus havia feito. Mas os versículos seguintes diz: e disse Deus: haja. Deus começou a restaurar aquilo que fora quebrado. Deus começou a restaurar aquilo que foi destruído. E Deus não desiste do seu projeto. Deus então começou um projeto para restaurar todas as coisas. E quando você chega no livro de Apocalipse, capítulo 21, você vai ver Deus falando: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra. No capítulo 21 de Apocalipse, já no finalzinho da Bíblia, só tem um outro capítulo que é o 22, a Bíblia se encerra. No capítulo 21 está escrito: João viu novos céus e nova terra. Então significa dizer que Deus restaurou aquilo que antes fora quebrado. O projeto de Deus vem caminhando geração após geração, milênio após milênio, e João já viu novos céus e nova terra. Ou seja, o plano redentivo de Deus se cumpriu e aconteceu. Aí João diz: eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada ou enfeitada como uma noiva para o seu noivo. Ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Pois Deus habitará com eles, eles serão o seu povo e Deus estará com eles. Escute o que é o que diz, versículo 4. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Capítulo 21, versículo 4. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Nunca foi projeto de Deus sofrimento, choro e angústia. Deus criou todas as coisas perfeitas. O problema foi que Adão saiu da posição que Deus havia criado para que ele estivesse. E porque Adão saiu da posição que Deus criou para ele, a Bíblia fala que a terra fechou sua mão e ela começou a produzir espinhos e abrolhos. Quando a gente vê em Romanos capítulo 8, a gente descobre que a natureza está clamando, chorando e gemendo, dizendo: estou esperando que os filhos de Deus se manifestem, porque eu quero a minha redenção de volta. A natureza está dizendo: não é da minha índole produzir espinhos, não é da minha índole fechar a mão para o homem. Eu fui criado para abençoá-lo, eu fui criado para enriquecê-lo, eu fui criado para favorecê-lo, mas algo aconteceu, ele saiu de sua posição e eu estou impedida de fazer, e eu estou clamando, sofrendo, gemendo, para que esses homens se levantem e assumam as suas posições. A mesma coisa acontece dentro de casa, quando você macho, deixa de ser macho. Você sai da sua posição de liderança, desordens começam a acontecer. Começa a acontecer desordem na esposa, desordem nos filhos, desordem na sociedade, desordem nas finanças, desordem em tudo, porque você saiu da sua posição. E a filha, o filho e a esposa estão clamando, dizendo: cadê o meu líder? Que se recusa a assumir a sua posição. Desordens começam a acontecer, porque o líder simplesmente disse: não vou liderar. É como um avião. O que acontece com um avião se você tira o piloto?
Todo mundo entra em pânico. Porque o piloto desistiu de ser piloto. Não, eu não quero pilotar, simplesmente eu não quero. Criatura, entende, tu é piloto. Todos que estão na sua retaguarda dependem de você. Se você não guiar essa aeronave direito, todos vão perecer. Se você simplesmente sair da direção desse avião e pular de paraquedas, ele vai cair. Só o fato de você sair da cabine já deixa as pessoas desequilibradas. Mas se alguém ouvir uma vozinha dizendo, senhores passageiros, nesse momento passaremos por uma turbulência. Aperte os cintos. Você fica com medo. Claro que fica. Ali você vai testar todos os seus músculos. Fica com medo. Mas mesmo no meio do medo, porque você está passando por um momento de pânico, você fica seguro, porque você sabe, cara, tudo está como deveria estar. Tem um piloto treinado para isso, responsável por isso, e ele vai nos tirar dessa enrascada. Então, está tudo certo. Agora, se o piloto diz, é porque eu amanheci o dia hoje com TPM, e eu não estou muito afim de pilotar esse avião. A gente vai passar por um momento de muita turbulência, eu vou chorar. Eu não aguento isso mais, essa pressão. O que vai acontecer com a população? Eles vão rir, como vocês estão fazendo. Mas logo após o riso virá um desespero. Porque aquele que fora designado para liderar simplesmente disse, eu não vou, eu não consigo. Eu não tenho estrutura emocional para isso, eu vou abrir mão desse avião. O que vai acontecer? Todo mundo vai morrer. O que aconteceu com Adão, o que aconteceu com o projeto de Deus foi a mesma coisa. O Senhor criou Adão e disse, Adão, criei você para liderar. Criei você para governar. Bota homem, bota para quebrar nesse negócio. E chegou um dia que Adão simplesmente disse, eu não quero. E as coisas começaram a entrar em desordem. Mas Deus não tem plano B, Deus só tem um plano. E ele disse, se Adão não foi cabra macho o suficiente, eu vou mandar meu filho, que é cabra macho. E ele nasceu em Jerusalém, enfrentou suas aflições, enfrentou suas angústias, enfrentou suas rejeições, enfrentou seus medos, enfrentou seus pavores, enfrentou seus amigos abandonando, enfrentou todas as atrocidades e foi para a cruz. E lá na cruz, o Senhor resolveu aquilo que o primeiro macho não fez. Mas em Jesus foi restaurada todas as coisas. A Bíblia fala em Mateus capítulo 27, que ao meio-dia, quando ele estava na cruz, ao meio-dia, houve trevas em toda a face da terra. Treva em toda a face da terra, de meio-dia às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, diz que houve tremores, as rochas se fenderam, e aconteceu algo mais espetacular. A glória do Senhor invadiu o mundo dos mortos, modificou a vida de pessoas que estavam na morte e os trouxe para fora, quando Jesus morreu e chegou lá. Ressuscitaram e foram visitar suas famílias. Aliás, entraram na cidade, não diz que visitaram as famílias, porque eu não sei qual era a idade daqueles que estavam mortos e Deus ressuscitou naquele dia. Coisa de doido. Spielberg não tem condição de descrever essa cena. Não tem. Quando foi 3 horas da tarde, Jesus bradou com grande voz, dizendo, eu entrego o meu espírito a ti. E o véu do templo se rasgou, a terra se tremeu, as pedras se fenderam e os sepulcros se abriram. O centurião que viu todas essas coisas disse, porque houve um grande terremoto, e ele vendo todas essas coisas acontecerem, ele ficou com grande medo e disse, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. E a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, os corpos dos santos saíram das sepulturas, juntamente com ele, e entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Então aquele Adão,
que não resolveu a situação, que saiu do seu lugar de governo, Deus enviou o seu filho para restaurar. E o convite de Deus é: quem é que quer, dentre vocês, macho, voltar para esse lugar de liderança e deixar com que os seus comandados saibam que alguém está no controle do avião? Que alguém saiba que Deus pode contar com um líder dentro da sua casa. Quem quer a semelhança de Jesus? Porque uma coisa é certa: se você não se apresentar, Deus levanta outro. Porque Deus tem um plano, e Ele disse: nesse plano eu vou restaurar todas as coisas. Aliás, uma das coisas que está impedindo a volta de Jesus é exatamente a restauração de todas as coisas. Livro de Atos está escrito assim: convém que os céus o detenha, até que haja restauração de todas as coisas. Os céus estão detendo Jesus, porque está havendo um processo de restauração. Embora você não saiba, embora você não veja, embora você ache que tudo está indo à falência, Deus não perdeu o controle. Da restauração vai acontecer. João viu, eu vi descer do céu um novo céu e uma nova terra, e as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. E no versículo 4 está escrito: e Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não é projeto de Deus haver olhos cheios de lágrimas. Não haverá mais morte. Não haverá mais pranto. Não haverá mais lamento. Não haverá mais dor. Porque as primeiras coisas já passaram. Deus está dizendo: vou restaurar. É novo céu, é nova terra, é novo homem. E é nova mulher. É uma nova terra, é uma nova circunstância. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que eu estou fazendo novas todas as coisas. O que é que está acontecendo aqui? Deus está voltando para o Gênesis 1. Gênesis 1 até o Apocalipse. É o que nós temos vivido até hoje. Mas Deus está dizendo: o fim está chegando. O desfecho está chegando. O último capítulo está sendo escrito. Os últimos registros estão sendo escritos. E nós não podemos viver como aqueles que são doidos, alheios ao que está acontecendo. Ele está dizendo: se você é crente, garoto, pensa nas coisas que são do alto. Se tu é crente, garoto, busca as coisas do céu, porque tua vida está escondida nele. E ela se tornará plena quando ele se manifestar. Porque na sua manifestação, todas as coisas serão restauradas. Eu faço novas todas as coisas, disse ele. Escreve estas palavras, porque elas são fiéis e são verdadeiras. Tudo está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça, eu vou lhe dar de beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então esteja certo de uma coisa: Deus está trabalhando no seu plano de redenção e Ele vai concluir a obra que Ele começou no Éden. A pergunta é: se você vai fazer parte desse plano, se você vai fazer parte do projeto de Deus, ou se você vai ser aquele piloto que voou. Aquele piloto que botou a paraquedas e pulou e disse: não, eu estou com TPM, eu estou com depressão, eu estou irritado, eu estou triste, hoje não dá para mim. Ou você vai ser o cabra macho, que ao meio-dia, só há trevas sobre a terra, só há escuridão sobre a terra, e você clama dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas não importa se eu estou desamparado, não importa as dores e as agonias que eu estou sofrendo, o que importa é que a tua redenção se complete. O que importa é se você pode contar comigo, não importa as trevas. Às 3 horas da tarde, as trevas estavam intensas, estavam no seu cume, estavam no seu máximo. E ele gritou novamente dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E a Bíblia fala que nesse instante ele entrega o Espírito a Deus, e é quando isso acontece que o poder de Deus é liberado dos céus à terra e rasga o véu e quebra as rochas e treme a terra e estremece todas as coisas e ressuscita quem está morto.
Quando você assume o seu lugar de liderança em Deus, é isso que acontece. A morte do seu lado vira vida, pula de alegria até a tristeza. E é isso que Deus está dizendo: eu vou enxugar dos seus olhos as lágrimas, não haverá morte, não haverá pranto, não haverá lamento, não haverá dor, porque as primeiras coisas já passaram, estou fazendo novas todas as coisas. Mas a pergunta é, quem está disposto a ser esse que vai entrar no plano de redenção de Deus, para consertar todas as coisas? Porque uma coisa é certa, Deus já olhou para o futuro e viu que vai haver novos céus e nova terra. A pergunta é se você vai governar com Ele, ou se você vai ser destruído com o mundo. Diga ai. Então, o plano de redenção de Deus inclui duas coisas. Primeiro, todos os crentes que morreram em Cristo ressuscitarão. Fale comigo, no plano da redenção de Deus. Duas coisas. Fala comigo, duas coisas estão previstas. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos serão raptados, arrebatados, para estar com Jesus. Aleluia. Essas duas coisas estão para acontecer. Escute, se você perdeu familiares, a Bíblia diz que se você creu em Jesus, você não morre, você dorme. Está escrito, Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Escuta isso. Ele disse, eu sou ressurreição e vida. O que significa isso? Que para aqueles que morreram, Jesus vai tocar neles. E eles vão ressuscitar. A semelhança do que aconteceu com aqueles homens que foram sepultados perto de Jesus. Vocês imaginam o que é isso? Eu estava dizendo para os irmãos de manhã que José do Egito, quando ele estava próximo a morrer, ele disse para os seus irmãos, quando eu morrer, ele disse, não me deixe no Egito. Quando eu morrer, pega os meus ossos e leva daqui. Eu não quero os meus ossos sepultados no Egito. Eu quero os meus ossos sepultados junto com os meus. Não quero ficar no Egito. Egito é uma simbologia do mundo. Eu não quero que os meus ossos fiquem aqui. Eu quero que os meus ossos sejam levados daqui. Eu imagino que José estava com uma desconfiança profética de que alguma coisa sobrenatural iria acontecer quando Jesus morresse. Então ele disse, eu quero ser sepultado na minha terra, na terra do meu povo. Então, quando Moisés levou o povo, eles levaram os ossos de José. E eu imagino que esses ossos estavam sepultados próximo de onde Jesus iria ser sepultado. José teve uma visão de futuro e disse, cara, eu não posso ficar no Egito. Eu não posso deixar que os meus ossos, nem os meus ossos, fiquem no Egito. Você compreende o que eu digo? Nada. Eu quero ir completamente para Deus, inclusive os meus ossos. Então o texto sagrado registra que no dia que Jesus morreu e foi sepultado, os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que tinham dormido foram ressuscitados. Jesus tocou, amados. Jesus foi sepultado, mas Ele é o Senhor da vida. Quando Jesus chegou na sepultura, os mortos que estavam próximos começaram a estremecer nas estribeiras. O que está acontecendo, pessoal? Mas José do Egito, ele já sabia.
Homens de Deus já sabiam. Abacuque foi um dos que orou dizendo: Senhor, aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica, aviva a tua obra, Senhor. Abacuque orava, tinha uma expectativa. Todos os profetas que vieram antes tinham uma expectativa do Jesus que viria, que morreria e ressuscitaria e se assentaria à destra de Deus e consertaria as coisas. Eles morreram na expectativa. Quando Jesus morreu, estava lá no mundo dos mortos, eles começaram a ter contato com o Senhor da vida. E a Bíblia fala que as sepulturas não conseguiram deter, eles tiveram que ser levantados dos mortos. Você já viu aquilo que quando você arranca uma planta, todos os matinhos que estão perto vêm junto? Já viu isso? Você que faz jardinagem na sua casa, se você arranca uma planta, a torceira que vem é tão grande que tudo que estiver perto arranca também. Eu acho que foi algo mais ou menos assim que aconteceu. Quando Deus olhou para o seu filho e disse: ei, macho, isso aí não é o teu lugar. Tudo já está consumado. E a mão de Deus entrou naquele ambiente e o arrancou. E quem estava perto veio também. E o que José estava dizendo é: não quero que os meus ossos fiquem no Egito, eu quero ficar perto dele. Quero ficar perto do Senhor da vida. E o que Jesus estava dizendo para Marta e Maria era: ei, fica tranquilo, eu sou o Senhor da vida. Quem crê em mim não morre, só dorme. Porque eu vou levantá-lo, eu vou ressuscitá-lo. No desfecho da história da igreja, haverá uma ressurreição de mortos. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. O que é a vida? Ele está dizendo: se você não morrer, porque aí de repente todo mundo ia dizer: ok, então se a gente precisa morrer para encontrar Jesus, vamos morrer todo mundo. Jesus disse: não, eu sou ressurreição para o que morre, e eu sou vida para o que está vivo. Que ele significa dizer que se você está vivo, ele fala, vai acontecer algo contigo, você vai ser raptado, você vai ser trasladado, você vai ser arrebatado. E quando isso acontecer, esse corpo que é mortal vai ser revestido de algo que é imortal. Aquilo que se degrada vai ser revestido de algo que nunca mais se estragará, nunca mais morrerá. Eu vou enxugar dos teus olhos lágrimas, você nunca mais vai saber o que é isso. Então esse é um desfecho que está aguardando a igreja do Senhor. Todos os crentes que morreram em Cristo vão ressuscitar. E o apóstolo Paulo disse: irmãos, consolem uns aos outros com isso, porque vocês têm esperança. Vocês não são como os que não têm esperança, vocês têm esperança. Por isso que Paulo está dizendo: busca as coisas que são do alto. Então, todos os crentes que morreram em Cristo vão ressuscitar, e todos os crentes que estiverem vivos vão ser raptados, arrebatados e transformados. Porém, para o mundo, a história é outra. Para o mundo, a Bíblia fala de uma grande tribulação, de uma grande aflição. A grande tribulação se refere a um período de ira, a um período de juízo que vem sobre o mundo ímpio. A grande tribulação vai ocorrer nesses últimos dias da história da humanidade. Em Apocalipse, eu já vou encerrar. Vem para cá, louvor. Fazer de conta. É carnaval, sim? Vocês estão cansados já? Estou gritando muito hoje? É isso mesmo, porque não dá para falar da volta de Jesus como se estivesse falando da morte da vaca, não é não? Como é que a gente vai falar da morte de Jesus com tristeza, sem empolgação? Não é impossível, nós estamos falando do desfecho da história da humanidade. E você precisa definir onde que você está. Você faz parte da igreja do Cordeiro ou você faz parte do mundo que o rejeitou? Porque só existem esses dois grupos. Para o mundo, a Bíblia diz: aguarda tribulação. Apocalipse capítulo 6, preste atenção nisso aqui. O livro de Apocalipse, vocês sabem que é o último livro da Bíblia. Deus chamou João Batista, João apóstolo, para escrever o livro de Apocalipse. Nos primeiros capítulos, João escreve a igreja. Coisas que a igreja tinha que consertar. São 7 cartas, escritas às 7 igrejas. Deus dizendo: vamos consertar as coisas. Vocês estão comigo? Porque se nós esperamos a vinda do Senhor, não podemos esperá-la de qualquer modo. Não podemos esperá-la de qualquer jeito. A Bíblia diz que aquele que tem essa esperança, a si mesmo se purifica.
Aquele que tem essa esperança, ele não age como um tolo, aguardando o retorno do Senhor. Então o Senhor escreve a carta do Apocalipse, e os primeiros capítulos ele destina para a igreja, dizendo à igreja: vamos consertar as coisas. Vamos consertar as coisas. Vocês que estão praticando imoralidade na igreja, para com isso. São as cartas. Para com isso. Vocês que estão vivendo uma vida sem intimidade com Deus, para com isso, volta ao primeiro amor. Vocês que estão vivendo uma vida focada apenas no natural, para com isso. Vocês que estão vivendo uma vida gelada, para com isso, fica quente. Tenha o seu próprio gosto com Deus. Deixa Deus lamber você e encontrar gosto. Porque tem pessoas que não têm gosto de nada. É o que a Bíblia chama de insípido. E ele diz que quando a pessoa chega nesse nível, não presta mais para nada, só para ser pisado. Mas Deus tem uma expectativa que você seja quente. Ele disse: não seja gelado, seja quente. Melhor dizendo, não seja morno. Então Deus escreve as primeiras cartas, nos primeiros capítulos de Apocalipse, para a igreja, para dizer: cara, conserta as coisas, porque eu estou às portas. Conserta as coisas. Essas palavras são verdadeiras. Teve uma igreja que ele disse assim: eu estou na porta batendo, estou querendo entrar, mas eu não consigo, vocês não deixam, vocês não me querem. Uma igreja tinha lançado Deus para fora. É possível nós vivermos uma vida apagada em Deus. É possível nós termos uma vida gelada com o Espírito Santo. É possível nós apagarmos o fluir do Espírito Santo no nosso meio. É possível a gente ser uma folha seca que só mantém a forma, mas não tem vida. É possível a gente ser reto como um cano de espingarda, mas que não tem nada por dentro. É possível. E Deus escreveu as primeiras cartas dizendo: vamos consertar as coisas. Parem de dar ouvido a doutrinas erradas. Parem de buscar homens que vão dizer o que vocês querem ouvir. Busque o que Deus quer dizer. Não busque na Bíblia o que você quer encontrar. Busque a Bíblia para modificar o que ela quer modificar. Pessoas querem ajustar a Bíblia ao seu estilo de vida. E não é assim que funciona. Deus escreveu as 7 cartas às igrejas dizendo: vamos consertar as coisas. Vocês são igreja minha, povo meu. E depois que ele escreveu as cartas, no capítulo 4 de Apocalipse, João diz assim: depois dessas coisas eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvira falando comigo disse: sobe aqui. Olha que coisa fantástica. Sobe aqui. Depois que ele escreveu a igreja para consertar as coisas, ele disse: João, sobe aqui. Eu vou te mostrar as coisas que depois destas vão acontecer. Então no capítulo 5, João tem uma visão de Deus assentado no seu trono. E do lado de Deus havia um livro. E ninguém foi achado capaz de abrir aquele livro. João, ouvindo isso, começou a chorar descontroladamente. Mas um anjo do Senhor veio a ele e disse: João, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu. Foi procurado nos céus e na terra e ninguém foi achado, João, mas o cordeiro venceu, o leão da tribo de Judá venceu. Ele vai abrir os selos. O projeto de Deus não vai ser interrompido. Ele olhou para o futuro e viu que estava consumado e acontecido. Ele é o alfa e o ômega, o autor e o consumador. Vai acontecer, João. Ele morreu, vai abrir os livros. No capítulo 6, o livro começa a ser aberto. E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos.
E ouvi um dos 4 seres viventes que dizia, numa voz como de trovão: vem. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. E ao que estava sentado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. João está vendo o que vai acontecer no futuro. Estas coisas vão acontecer ao mundo. Então veio um outro cavalo. Ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, versículo 6, que dizia: veja que o primeiro diz respeito a tirar a paz da terra e os homens matarem-se uns aos outros. Uma das razões por que Jesus não veio ainda é porque a taça ainda não foi cheia. A taça da ira ainda não foi cheia. Você acredita nisso? Lucas capítulo 21 está escrito: o tempo dos gentios ainda não está completo. O nível de maldade ainda não chegou no nível da tampa. Quando chegar no nível da tampa, arrebenta tudo. Quando chegar no nível da tampa, estas coisas que nós estamos dizendo vão se manifestar numa velocidade. O que detém ainda é a bondade e a misericórdia de Deus, estendendo o tempo para que os homens se arrependam. Mas olha o que acontece. O primeiro diz respeito a guerras. O primeiro diz respeito à matança, ausência de paz. O segundo diz, versículo 6, um dos 4 seres viventes dizia: 1 queniz de trigo por 1 denário, 3 quenizes de cevado por 1 denário, e não te danifiques o azeite e o vinho. O que é isso? É um nível de pobreza, de fome, onde homens vão querer trabalhar o dia inteiro só para ter uma pequena refeição. Versículo 8: olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado sobre ele se chamava Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra. Mortandades, a morte se levantou, e o inferno veio junto. Versículo 14, só um pouquinho antes, espera aí. Versículo 12: e vi quando se abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando uma figueira é sacudida e derruba os seus frutos. E o céu se recolheu, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes de militares, e os ricos e os poderosos, e todos os escravos e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes: cai sobre nós, e esconda-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira, e quem poderá escapar? João começou a ver estas coisas acontecendo. Período de grande tribulação e angústia, aguardando o fim do mundo. Por isso que no livro de Hebreus capítulo 2 está escrito: como escaparemos nós, se não atentarmos para essa tão grande salvação? Escute isso. Por que eu estou falando essas coisas? Porque eu fico impressionado
com a fragilidade de tantos crentes. Eu fico impressionado com a fragilidade de muitos crentes, tão mimados, que o pastor mais se parece com a babá. Eu estava dizendo para os irmãos de manhã, livro de Judas, capítulo 1, versículo 16. O Senhor fala sobre os falsos profetas, dizendo: eles adulam pessoas por causa de interesses. Adulam pessoas por causa de interesses. E eu digo, meu Deus, eu sou um falso profeta. Porque eu adulo as pessoas por causa de um interesse. Ainda que o interesse seja: eu quero que tu vá para o céu, criatura. Mas é um interesse. E eu tenho que carregar os bichinhos. Por favor, não se chateie, não se magoe. Aí eu falo para os meus líderes: trata direito as pessoas. Aí de eu ver qualquer um tratando alguém. E o texto está dizendo: eles são aduladores de pessoas por causa de interesses. Quando eu olho para Jesus, eu nunca vi Jesus fazendo isso. Eu vejo Jesus dizendo: raça de víboras, sepulcros caiados, vocês têm aparência de santo por fora, mas são podres por dentro. Limpa o copo por dentro, criatura. Algumas pessoas chegavam para Jesus e diziam: ah, teu discurso é muito duro, não vamos ouvir. Jesus fala: vai-te embora. A Bíblia fala: nos últimos tempos, pessoas buscarão pregadores que vão dizer o que elas querem ouvir. Elas terão como que comichões nos ouvidos, buscando falsas doutrinas e falsos ensinos. Não é possível nós lutarmos para entrar no céu adulando pessoas. Se você entende que você vai enfrentar a ira do Cordeiro, a Bíblia fala: os montes fugiram, os grandes da terra se esconderam nos montes e disseram: cai sobre nós, porque nós não podemos resistir àquele que se assenta sobre o trono. Mate-nos. E não havia como escapar. Se nós soubermos o destino do mundo, se nós soubermos aquele que não está escondido em Cristo, qual é o seu destino, eu vou dar tapa na sua cara e você vai dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Misericórdia me seguirão todos os dias. Eu estou plantado na casa do Senhor. Eu vou florescer na casa do Senhor. Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei: é que eu possa habitar nos seus atos todos os dias da minha vida. Mas tem pessoas batendo em mim, tem pessoas olhando para mim com cara feia. E daí? E se você tivesse um pastor endemoninhado? Porque pastor devia ser cheio do Espírito. Mas Davi tinha um pastor endemoniado, que era Saul, que buscava ocasião para matá-lo. Quantas vezes Davi estava distraído e quando ele olhava, uma lança passava por ele. E o que era? O pastor dele querendo arrebentar com ele. E Davi, que tipo de crente nós somos? Que tipo de crente nós somos? Jesus fala: se você quiser, venha e me siga. Tome sua cruz. Há uma cruz a ser carregada. Ele disse: é aos que venceram. Se você souber qual é o destino do mundo, você vai querer se esconder em Cristo, meu amigo. Para o mundo, grande tribulação. Para a igreja, salvação da ira. Malaquias 4 diz assim: mas vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça.
trazendo salvação debaixo de suas asas. Para vós que temeis o meu nome. O mundo está debaixo de uma aflição, de uma angústia, de uma tribulação. A ira de Deus já encheu a taça e vai ser derramado sobre a terra. E a Bíblia fala: nesse tempo, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas. A Bíblia diz: então você sairá, então você correrá como bezerro solto na estribaria. Jesus falou: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, não entrará no juízo, mas passou da morte para a vida. Ele diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação. Escuta isso: Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Logo, muito mais sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Justificados pelo seu sangue, somos salvos da ira. Como vos convertestes dos ídolos a Deus, para esperardes do céu a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira. Olha que coisa tremenda. Vocês se converteram dos ídolos para adorar a Deus e para esperardes do céu o seu Filho, que ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que livra vocês da ira. O que é que detém Jesus? A taça da ira ainda não está cheia, mas eu te digo, está perto. Da taça de Deus se encher, e quando ela se encher, vai ser derramada. E quem suportará? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falou assim: quando vocês virem essas coisas acontecendo, levantai os vossos olhos, porque a redenção está próxima. Do que é que Jesus está falando? Ele disse: vocês ouvirão de guerra, rumores de guerra, terremotos, pestes, calamidades em vários lugares da terra. Vocês se lembram da tsunami que aconteceu há alguns anos atrás? Aquilo é um exemplo. Jesus fala: quando virdes estas coisas acontecerem, escute, os estudos mostram que os terremotos sempre existiam na face da terra. Mas quem estuda percebe que a cada ano ele aumenta. E o que a gente vê descrito é: haverá tremores, haverá abalos, haverá um caos. Eu não quero modernizar a Bíblia, mas eu imagino que esse cenário que o Apocalipse descreve é um cenário de guerra. São bombas atômicas, talvez. Potências do céu sendo abaladas. Uma bomba atômica, quando explode, a gente não tem dimensão do que é isso. Só o que aconteceu na Hiroshima e Nagasaki. A destruição que os Estados Unidos fizeram naquela cidade. Até hoje ainda tem repercussão. Estamos falando de uma cidade. Agora vocês imaginem isso, briga em proporções mundiais. E parece que é o cenário que o Apocalipse descreve. Haverá desse modo: os céus ficarão cobertos, o sol ficará coberto de cinzas. É um cenário de destruição. Mas o Senhor disse: quando virdes estas coisas acontecerem, disse: levanta o olho para o céu, porque a tua redenção está perto. Ele está dizendo: vigiar. E a gente vê as nações se cutucando uma a outra. A gente vê Coreia do Norte, Coreia do Norte, Estados Unidos, agora mexendo também na Palestina, só vesperos. O cenário do mundo se arruma para um desfecho catastrófico. Mas o Senhor disse: quando você vê essas coisas acontecendo, levanta os olhos, está perto. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar. Escuta, vigiai orando em todo o tempo, para que possais escapar. Não dá para ser crente de qualquer jeito. Vigia e ora para que você escape de todas estas coisas que hão de acontecer e está em pé na presença do Filho de Deus.
Apocalipse 3:10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu vou te guardar na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome tua coroa. Escuta, é o que Deus está dizendo. Isso foi o que Deus escreveu a uma das igrejas. Guarda, porque você guardou a palavra da minha perseverança, eu vou te guardar na hora da prova, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam nela. Venho sem demora, guarda o que tens, não deixa ninguém roubar. Para o mundo inteiro, a vinda do Senhor virá como um ladrão. Escute isso. Para o mundo, a volta do Senhor será como um ladrão que vem de noite, mas para a igreja não. Para a igreja ele não vem como um ladrão de noite, porque a igreja não está dormindo, a igreja está alerta, a igreja está acordada, a igreja está esperando o noivo, a igreja está com as suas lâmpadas acesas, a igreja está na expectativa, a igreja não vai ser achada dormindo. Jesus falou: vigia e ora, para que aquele dia não te pegue de surpresa. A igreja não vai ser pega de surpresa, ela saberá. Aleluia. Aleluia. Enoque, você sabe que Deus ele ilustra as grandes verdades na Bíblia. Por exemplo, Enoque está registrado em Gênesis capítulo 5, versículo 21, acerca de Enoque. Enoque vai descrever o que vai acontecer com a igreja. A Bíblia fala assim: Enoque viveu 65 anos, quando gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos. E gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Preste atenção nisso aqui, olha isso. Viveu Enoque 65 anos e ele gerou um homem chamado Matusalém. Andou Enoque com Deus depois disso 300 anos. Quantos anos Enoque andou com Deus? 300 anos. Quantos anos faz que você anda com Deus? 300 anos. Gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 dias. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Veja Hebreus capítulo 11. Enoque representa o que vai acontecer com a igreja. Enoque andou com Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz: porque pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi mais achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Presta atenção nisso aqui, vaso e vasilhas. Escuta. Pela fé, Enoque foi trasladado. Ele foi o quê? Arrebatado. Deus o tomou para si. Depois que ele alcançou o testemunho de que era justo. Enoque andou com Deus 300 anos. Enoque andou com Deus 300 anos. E Deus para si o tomou. Vocês sabem que, como é que eu imagino? Imagino que Enoque todos os dias tinha o seu TSD com Deus. Todos os dias. Enoque era um homem que invocava a Deus. Todos os dias Enoque tinha seu tempo sozinho com Deus. Homem reto,
justo, alcançou testemunho de que agradara a Deus. O que isso está dizendo para nós? Teu vizinho diz que você é homem e mulher de Deus. Teus colegas de trabalho dizem que você é homem e mulher de Deus. Eles veem em você Deus. Eles desejam ser como você. Enoque alcançou o testemunho de que agradara a Deus, porque ele andava com Deus. Então Enoque alcançou o testemunho. Então ele estava no seu TSD, amando o Senhor, seu tempo sozinho com Deus. E ele disse: mulher, vou ali comprar um pãozinho para a gente tomar café. E Enoque saiu na rua, abriu a portinha, foi para a rua. E de repente ele estava andando e entrando na padaria. Quando ele olhou, a porta era de ouro. Ele disse: que cenário é esse que eu estou entrando? Houve reforma e ninguém me contou. E ele começou a olhar e viu que as ruas eram diferentes. O brilho era diferente. O ambiente era diferente. Ele disse: onde estou? Então o Senhor fala: você andou tanto comigo que eu quis te levar para casa. Vem tomar café comigo hoje. E Enoque se sentou na mesa de Deus. O Senhor está dizendo: esse é o destino da igreja. Escuta, isso aconteceu antes de Noé, antes da destruição chegar, antes do dilúvio vir. Deus pegou Enoque e o tomou para si. É o que vai acontecer com a igreja. A igreja que está amando o Senhor, é isso que vai acontecer com ela. Acerca de Ló, no capítulo 19 de Gênesis, vocês têm paciência ou não? Não sei quando é que eu vou pregar de novo, não. Então aproveita aí, vaso, vai recebendo. Gênesis 19, versículo 16, fala acerca de Ló. Sodoma e Gomorra tinha Sodoma e Gomorra eram duas cidades. O nível de perversão de Sodoma e Gomorra era absurda. A homossexualidade de Sodoma e Gomorra era na tampa. Homossexualidade na tampa. De tal modo que os anjos que foram levar a palavra para Ló e tirá-lo de lá, os homens da cidade queriam transar com ele. E se não fosse uma operação de Deus cegando os homens, talvez os anjos tivessem passado maus bocados. Mas a Bíblia fala que ele tocou os homens, eles ficaram cegos, tateando. Não conseguiram mais achar a casa de Ló. Então essa cidade havia alcançado o seu nível de imoralidade, de maldade absurda. E Deus enviou os anjos dizendo: acabou, encheu, não dá mais, ferrou. Só que Deus não podia mandar a chuva de fogo sobre aquela cidade. Por quê? Porque um homem morava lá. Quem era aquele homem? Ló. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. E Abraão estava intercedendo a Deus, dizendo: Deus, tu vai destruir Sodoma e Gomorra, tendo justo lá. E Deus diz: não posso, porque tem justo lá. Eu não posso. Por isso Deus mandou anjos para tirar Ló de lá. E olha só o que acontece no versículo 16. Ló, porém, estava demorando. Escuta isso, gente. Ló estava demorando a sair da cidade do pecado. Ló estava demorando, pelo que os homens pegaram pela mão. Sabe, é mais ou menos assim que eu me sinto como pastor. É como se eu tivesse: criatura de Deus, vai! Foi isso que os anjos fizeram, porque não queriam sair da cidade do pecado. E os anjos pegaram pela mão: criatura, tu não está entendendo. Versículo 16: os homens pegaram pela mão a ele, a sua mulher, suas duas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. E assim o tiraram e o puseram para fora da cidade.
Quando os tinham tirado para fora, um deles disse: escapa-te, salva-te, não olhes para trás, não te detenhas em toda esta planície, corre, escapa-te, vai para os montes, para que não morra. Isso é mensagem para nós, queridos. Respondeu lá: ah, meu Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e tem engrandecido a tua misericórdia, salvando a minha vida. Mas eu não posso escapar para os montes. Não seja caso que me apanhe antes este mal e eu morra. Eis ali perto uma cidade, para a qual eu possa fugir. Ela é pequena, permite que eu escape para lá. Porventura não é pequena? E minha alma viverá. Disse-lhe: quanto a isso também eu vou atender você, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer. Escute essa palavra aqui, olha, versículo 22. Apressa-te, escapa-te, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado ali. O que Deus está dizendo? Eu não posso destruir, porque tem um justo lá. Enquanto ele não sair, eu não posso fazer nada. Agora, esse justo aqui é tão filho da mãe, que Deus estava dizendo: foge por monte, criatura, corre, apressa-te. Ele disse: não, tem uma cidade bem pertinho ali, cidade perto da cidade do pecado. Deixa eu ir para lá, deixa eu ficar namorando assim, pertinho. Quando der saudade eu venho para Sodoma, quando não der saudade eu saio de Sodoma, eu volto para... Vai para os montes, criatura. Montes são lugares altos, montes são lugares de adoração, montes são lugares de proximidade de Deus. Vai para os montes, criatura, escapa-te. Não, eu quero ficar aqui embaixo mesmo, pertinho de Sodoma e Gomorra, só isso. E o anjo diz: ah, desgraça, pois vai. Só que a cidade foi destruída também. E aí a vida de Ló começou um processo de desgraça. As suas filhas pegaram ele, transaram com ele, geraram filhos do próprio pai. E começou a história dos moabitas, filhos de incesto. E aí é outra história. Porque não fugiu para os montes, fugiu para próximo. Nós não podemos ficar próximo da cidade do pecado. Nós temos que fugir para os montes. Elevo os meus olhos para os montes. O meu socorro vem do Senhor. O meu Senhor mora alto. O meu Senhor é das alturas. O meu Senhor não é dos vales. Aleluia! Glória a Deus! Enoque foi trasladado antes da chuva do dilúvio destruir a terra. Sodoma e Gomorra só foi destruído depois que Ló saiu de lá. E com relação a Noé, olha que coisa linda. Deus mandou Noé criar uma arca e disse: depois que você terminar a arca, entra nela. Noé foi pregoeiro da justiça, dizendo: Deus vai mandar dilúvio, Deus vai destruir a terra, arrependam-se, convertam-se, entrem na arca. E os homens disseram: você é bobo, tem que curtir, tem que pensar nas coisas da terra, tem que buscar, tem que... é da terra, nós temos que ser da terra. Noé disse: criatura, vai vir dilúvio. E ninguém quis entrar na arca. Mas quando ele terminou, o Senhor veio, fechou a arca por fora e começou a descer chuva. Quando a chuva começou a descer e eles viram que era real a pregação de Noé, então eles correram e disseram: abre-nos a porta, abre-nos a porta, agora nós cremos em ti. E Noé disse: não posso mais. O que me mandou pregar fechou a porta por fora, e nem que eu quisesse eu podia. Tempo de arrependimento passou. Noé representa a igreja. Noé e sua família representam a igreja que entrou na arca, que é Cristo. E quando a chuva do juízo e da ira de Deus caiu, sabe o que aconteceu com a arca? Ela subiu. É o que acontece com a igreja. À medida que o juízo de Deus cair sobre a terra, o
poder de Deus pegará a arca e dirá: o seu lugar é lá em cima. Agora a pergunta é: onde você está? Dentro da arca ou fora da arca? Qual é o teu lugar? Você tem rejeitado Cristo ou você tem entrado nele? Porque isso vai fazer a diferença quando o juízo da ira de Deus for derramado sobre a terra. Aí se verá a diferença entre o justo e o injusto, entre o que teme a Deus e o que não teme a Deus. Se você tem consciência dessas verdades, você nunca vai largar o Senhor. Nunca, porque você não é doido. Porque há um juízo, há uma ira a ser enfrentada e não existe lugar seguro fora de Cristo. O último exemplo que eu quero contar para você, aí realmente eu vou encerrar, de verdade. Vou até fechar a Bíblia. O último exemplo que eu quero contar para você é do José do Egito. Vocês se lembram que o José do Egito, ele foi rejeitado por seus irmãos, não é assim? Quem já assistiu aqui José do Egito? Digam assim: pastor, eu leio a Bíblia. Não? Se você leu a Bíblia, você sabe que José do Egito, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, não é assim? Os irmãos de José rejeitaram a ele. Fizeram lá uma tramóia, jogaram José dentro de uma cacimba, de um buraco. Depois o venderam como escravo. José chegou no Egito, foi para a casa de Potifar, depois foi preso abaixo do palácio de Faraó. E depois José subiu e se tornou um dos governantes do Egito. E quando José se tornou um dos governantes do Egito, o segundo depois de Faraó, o único que tinha mais autoridade que José era só Faraó. Depois era José. Então quando José chegou no trono, Faraó disse assim: eu vou te dar uma mulher, Asenate, uma gentílica, uma mulher que não era hebreia, era uma mulher gentil. E José se casou com ela. Anos depois, primeiro veio os 7 anos de vaca gorda, e depois os 7 anos de vaca magra, de profunda fome sobre a terra. Aí você disse para mim: pastor, o que isso tem a ver? José representa Jesus, rejeitado por seus irmãos. Rejeitado por seus irmãos. José foi jogado num buraco. Jesus foi jogado numa sepultura depois de morto e ressuscitado. Mas da sepultura Jesus se levantou e se assentou à direita de Deus. E quando ele se assentou à direita de Deus, Deus falou: vou te dar uma esposa, a igreja dos gentios. Homens de todas as tribos, homens de todas as raças, homens de todas as línguas, homens de todas as nações, virão de todos os lugares e será a tua noiva. E Jesus se casou com uma igreja. Agora detalhe, é que isso aconteceu antes da grande fome, ou antes da grande tribulação. Quando a tribulação chegou no Egito, a noiva do José estava protegida no palácio com ele. O mesmo acontece com uma igreja. Quando a tribulação chegar sobre a terra, a igreja, que é a noiva do Senhor, estará com ele no trono, reinando juntamente com ele. Então fica na paz do Senhor. E eu espero que a partir de hoje você deseje de toda a sua alma não ser do mundo, mas ser de Cristo. Ser esposa de Cristo, estar guardada nele, protegida nele, porque não há segurança fora dele. Que o Senhor em Cristo vos abençoe. Amém.